Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período decisivo, o momento em que o mapa do crime no Rio de Janeiro foi redesenhado à força, com uma violência e uma ambição poucas vezes vistas. Uma nova força paramilitar se articulava para tomar o poder. 2015. É isso. Esse foi o ano em que a coisa toda se consolidou. A milícia Águia de Mirra, um grupo que se mostrava muito mais organizado e, francamente, muito mais violento, estava todo vapor, pronta para invadir comunidades e multiplicar seus lucros. E isso mudou o jogo de poder na cidade para sempre. E essa mancha de poder se espalhou muito rápido. A gente está falando da Zona Norte, atravessando toda a Zona Oeste, cruzando a Avenida Brasil e entrando fundo na Baixada Fluminense. É um território gigantesco, super povoado, que de repente ficou sob a mira desse novo comando. Exatamente. E esse comando tinha um nome que começou a ser sussurrado com medo nos becos, nas vielas. Águia de Mirra. Um nome que em pouco tempo virou sinônimo de expansão brutal, violência e um controle que imitava o próprio Estado. Para a gente entender a real dimensão da Águia de Mirra, primeiro a gente precisa analisar o perfil desse grupo. O que eles tinham de tão diferente das outras milícias que já estavam por aí? A ambição. A ambição era o grande diferencial. Não era só mais um grupinho. A Águia de Mirra chegou a ser considerada na época mais violenta que a famosa Liga da Justiça, que até então era o auge do poder paramilitar. A estratégia deles era muito clara e muito direta: expansão máxima, no menor tempo possível. A ideia não era só manter um território, era conquistar sempre mais. E aqui vale a pena a gente lembrar o que é uma milícia. Não estamos falando de criminosos comuns, né? A base desses grupos é formada por agentes e ex-agentes do Estado, policiais, bombeiros, militares. Gente com treinamento de combate, com conhecimento de tática e, talvez o mais importante, com acesso à informação privilegiada. E é isso que leva direto ao modelo de negócio deles. A partir do momento em que eles dominam uma área, eles passam a controlar cada aspecto da vida do morador. A tal taxa de segurança é só o começo. Eles monopolizam a venda do gás, o sinal de TV a cabo e internet, as vans. Até para comprar ou vender uma casa precisa do aval deles. É, na prática, um estado paralelo que funciona na base da extorsão. Mas todo império tem um líder, um imperador. E por trás do nome Águia de Mirra estava a mente de um homem. Um líder que, inclusive, emprestou o próprio sobrenome para a organização. Fabrício Fernandes Mirra. Guarda bem esse nome. Ele é a peça-chave por trás de tudo. Ele não só liderava, como o nome do grupo vem do sobrenome dele. Ele era o cérebro por trás de toda a operação. E o perfil dele já explica por que o grupo era tão perigoso e eficiente. Ex-fuzileiro naval e ex-policial militar, o Mirra não era nenhum amador. Ele usou todo o treinamento tático e o conhecimento que ele tinha do aparelho de Estado para construir uma verdadeira máquina de guerra. A acusação de envolvimento em mais de 100 homicídios já dá uma ideia do nível de brutalidade que eles empregavam. Agora vamos tentar visualizar o tamanho desse poder. Onde exatamente a Águia de Mirra conseguiu fincar a sua bandeira? A lista é realmente impressionante e mostra o alcance do grupo. Eles dominaram áreas enormes em Bangu, se espalharam por Pavuna, Anchieta, chegaram a pegar trechos de Jacarepaguá, Piedade e foram até Grão-Pará, lá em Nova Iguaçu, na Baixada. Era um verdadeiro império territorial cortando a cidade. E a estratégia para essa expansão era predatória e, do ponto de vista do crime, muito inteligente. Eles agiam como abutres mesmo. Ficavam esperando as operações da polícia enfraquecerem as facções do tráfico, Comando Vermelho, TCP, ADA, e assim que surgia um vácuo de poder, eles entravam com força total, expulsavam os traficantes que sobravam e instalavam o regime deles. Ou seja, eles usavam a ação do próprio Estado a favor deles. Mas o Estado, claro, também reagiu. Só que a captura do Mirra não significou o fim do poder dele. Pelo contrário, revelou uma coisa ainda mais assustadora sobre as falhas do nosso sistema. A cronologia mostra essa ação. Em agosto de 2008, numa grande operação conjunta do GAECO, que é o braço do Ministério Público, com a DRACO, a Delegacia Especializada, a Operação Leviatã 2 prendeu o Mirra. Pouco tempo depois, o número 2 dele, o Bicudo, também caiu. Aí vieram as condenações, que somaram mais de 20 anos de prisão. Parecia que era o fim da linha para ele. Mas não foi. A prisão não conseguiu parar o Mirra.
As investigações revelaram algo absurdo. Ele replicou a estrutura de poder dele dentro do presídio Lemos de Brito. Ele andava com seguranças particulares lá dentro, continuava comandando a quadrilha toda por celular e ainda extorquia outros presos, oferecendo uma suposta assistência jurídica. Ele basicamente transformou a prisão num novo escritório, no novo quartel-general dele. Só que, com um líder fisicamente longe por tanto tempo, aquele império que ele construiu com mão de ferro começou a rachar por dentro. O vácuo de poder na rua começou a ser disputado a sangue e fogo. A centralização do poder no Mirra era, ao mesmo tempo, a grande força e a grande fraqueza do grupo. Sem a presença física dele ali no dia a dia para impor a ordem, a lealdade dos seus subordinados começou a se desfazer. O que era um império unificado acabou se quebrando em vários feudos, cada um com um novo dono. E a consequência disso foi uma guerra interna generalizada. E é aí que surgem novos nomes nesse cenário, nomes que a gente ouve até hoje. Marquinhos do Ouro, Danilo Tandera, Zinho. Eram todos ex-aliados que se tornaram inimigos mortais na disputa por território. Essa fragmentação levou ao rache definitivo e ao fim simbólico da antiga Liga da Justiça, dando início a uma nova era de conflitos, agora entre os próprios grupos de milicianos. E isso tudo nos traz ao capítulo final. E sem dúvida, o mais misterioso dessa história toda. O que aconteceu com o general? Depois de anos de tanta notoriedade, Fabrício Mirra simplesmente sumiu do radar da mídia. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que um criminoso, com esse histórico todo, com esse poder, que comandava até de dentro da cadeia, some das notícias? O silêncio em torno do nome Fabrício Mirra é, no mínimo, muito suspeito. Bom, as especulações são muitas. Tem gente que acredita que ele continua operando, só que de uma forma muito mais discreta, talvez puxando as cordinhas nos bastidores. Outra hipótese que tem bastante força é que ele tenha migrado para o jogo do bicho, que é uma atividade criminosa tradicionalmente mais silenciosa e com laços históricos com a política. E tem a possibilidade que talvez seja a mais perturbadora de todas, a de que ele simplesmente venceu o jogo. Com o império que ele construiu, com a fortuna que ele com certeza acumulou, é totalmente possível que o Mirra tenha se aposentado como um milionário, vivendo tranquilamente dos lucros de uma vida inteira de crimes. A história da Águia de Mirra mostra muito bem essa capacidade de reinvenção desses grupos e nos deixa com essa reflexão. Num estado onde o crime organizado nasce, cresce e se reinventa o tempo todo, o silêncio pode ser a maior arma, pode ser mais estratégico que o barulho. E isso nos leva a uma última pergunta. Será que o general realmente saiu do jogo ou ele apenas trocou o campo de batalha?